Oi, eu convido você a vir confeccionar comigo esse tapete. A princípio eu tinha feito com essa cor chumbo, cru e chumbo novamente, brincando aqui com as cores, fazendo essa composição. Para parecer melhor na câmera, eu resolvi trabalhar com o tom cru. E ao trabalhar com o tom cru, aí me veio a ideia de fazer o bico na cor caramelo, tá vendo? Então esse tapete, eu gostei de trabalhar com ele. Ele ficou com 337 gramas, 338 aproximadamente. Ficou com 71 por 49. 49 por 71 também, aproximadamente. Então, eu acabei de gravar a videoaula dele. Eu te convido a vir comigo confeccionar. Eu espero que você goste. E é isso, vamos lá? Então, nós vamos iniciar aqui fazendo o nosso lacinho. Mas eu vou fazer a princípio, para dar o tamanho do tapete que eu falei, 40 correntinhas. Iniciei aqui a minha laçada, começo 1, 2, 3, 4, 5. Gente, vamos seguindo. E assim que eu terminar de fazer aqui as 40 correntinhas, eu retorno com vocês, ok? Chegamos aqui ao final das nossas, da nossa carreirinha, que era fazer 40 correntinhas. Já fiz as 40 correntinhas. E agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou dar uma laçada na agulha, de trás para frente eu conto 1, 2, 3 e vou pegar aqui na nossa quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. E aí, aqui eu vou seguir dessa forma. Cada correntinha será feito um ponto alto, tá bom? Vamos seguindo. Se vocês acharem no percurso do vídeo que eu estou indo muito devagar, o YouTube tem uma opção em que você acelera os vídeos, tá? Você pode acelerar e você pode diminuir também. Mas eu creio que no meu caso, diminuir não é o caso, porque eu sempre vou bem devagar. Então, aqui, ó, tá vendo? Vamos seguir fazendo os nossos pontos altos até chegar aqui nesse último, e aí eu retorno para nós fazermos o contorno juntos, tá bom? Chegamos aqui, né, no final da nossa carreira, deu 38 pontos altos, agora nós vamos fazer o contorno. Gente, o contorno vai ser todo aqui dentro dessa última argolinha que a gente fez esse último ponto alto. Aqui é para ter 6 pontos altos. Como nós já fizemos um, nós vamos fazer aqui dentro mais 5, tá bom? Dois, 3, 4 e 5, certo? Aí, nós já tínhamos um para dar um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, aqui nós vamos retornar. Dou a laçada para fazer o ponto alto, venho aqui, nesse ponto alto aqui, fora desse lacinho que nós trabalhamos, e vou fazer, eu posso já ir escondendo aquela linha, isso é opcional, tá bom? Essa linha aqui, ó. Vou fazendo ponto alto em cada base agora, faço um ponto alto até chegar lá no final, tá? Cada base aqui, cada pontinho alto da primeira carreirinha, nós vamos fazer outro ponto alto. Aí, vai ficando assim, tá? Até nós chegarmos aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente ver como fica, tá bom? Pra vocês contar, vou dar uma arrumadinha aqui na câmera, acho que assim fica melhor. Vocês vão ver que aqui ficou com 36, a partir desses bloquinhos de 6 que nós fizemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, tá? Gente, a crocheteira tem que contar, pra ver se tudo tá certinho. Aí, vamos lá. 36, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a laçada e vou trabalhar nessa argolinha aqui, como se aqui, esse que nós fizemos no início, fosse um pontinho, já um pontinho alto, né? Então, eu vou trabalhar aqui dentro dessa argolinha, tá? Aqui eu vou introduzir mais 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4 e 5. Fica bem apertadinho, às vezes, depende do ponto, mas dá certo, tá bom? Aí fica assim, aqui deu uma laceadinha porque eu tava tentando mostrar, né, acabei esticando. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e com aqueles 2 pontos altos que a gente tinha no início, tem crocheteiro que às vezes esconde. Eu não, eu utilizo esse pontinho, dou aqui um ponto baixíssimo, tá? E o que que eu faço? Venho no ponto alto da frente, você pode estar puxando o lacinho aqui de trás, ou então você pode estar fazendo também de uma forma tradicional, que fica escondidinho também, um ponto baixíssimo, tá bom? Você só vem aqui no da frente e puxa, pronto, ponto baixíssimo. Fica dessa forma, tá? E aqui eu já subo 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou seguir fazendo aqui, por toda essa lateral, pontos altos. Eu falo que aqui fica bem gostosinho de trabalhar, porque é só seguir fazendo ponto alto. Aí, quando chegar lá no finalzinho dessa carreira, eu vou retornar para nós fazermos o contorno junto. Pra gente ver como que faz para dar o formato, né, do nosso trabalho. Então, aqui é só seguir fazendo pontos altos, tá bom? Ah, e outra coisa, como eu disse, não esquece de fazer a contagem e não se equivocar na hora de pegar essa última argolinha, tá? Observa bem, porque aqui nessa reta tava aberto porque eu estava mostrando, ó, fica ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e com aqueles 2 pontos, 6, tá vendo? Só um pouquinho de atenção aqui, tá? E vamos continuar. Chegamos aqui nessa parte final, tá? Dessa carreira. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Trabalhamos um ponto alto em cima do último ponto alto da reta. Agora, sabe aqueles 6 pontinhos que nós fizemos aqui? Nós vamos fazer o aumento. Em cada base dele, nós vamos introduzir 2 pontos altos, tá? Vamos fazer aquele Vzinho. Aqui, nesse contorno, a única diferença é que, quando eu fizer 2 aumentos, no terceiro, eu vou fazer apenas um. Olha, vem aqui, faço um, viu? E nos outros, eu continuo fazendo aumento. Por que que eu tenho que fazer essa adaptação? Para o nosso trabalho dar certo, tá bom? Então, você faz 2 aumentos, naqueles 6 pontinhos aqui do contorno, o aumento de 2 pontos na mesma base. Aqui você faz apenas um, aqui no terceiro. Aqui você já faz 2, e novamente, os últimos 3 pontos, né, a gente já faz 2, tá? Então, aqui eu fico com um total de 11 pontos nesse contorno, tá bom? Já a gente vai ver juntinhos aqui, ó, fiz novamente o meu aumento. Então, se der para vocês observar aí, ó, nós fizemos aqui, ó, 1, 2, começou aqui, né, os nossos pontos altos do contorno. 1, 2, 3, 4, apenas um, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o nosso contorno, para dar certinho, né, pra gente chegar no nosso objetivo, são feitos 11 pontos altos. Sendo cada um vai ser um aumento, apenas no terceiro que a gente vai colocar apenas um ponto alto. E aqui, minha gente, aqui a gente segue fazendo apenas um ponto alto, tá bom? Cada uma dessas bases, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto até chegar bem aqui, no nosso último ponto da parte reta, entendeu? Antes daqueles 6 pontinhos do contorno. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Chegamos aqui ao final dessa carreira, certo? Da nossa parte reta, né? Ao iniciar os nossos 6 pontos, a gente vai fazer igual nós fizemos no outro contorno. Vamos iniciar no primeiro aqui, na primeira base, fazendo 2 pontos altos no mesmo local. Na segunda base, no nosso segundo pontinho, vamos fazer novamente 2 pontos altos no mesmo local. E no nosso terceiro pontinho, nós vamos fazer apenas um. Igual fizemos do outro lado. Agora, aqui, no próximo, a gente já faz 2 pontos altos no mesmo local, para ficarmos com um total de 11. Aqui, nós vamos fazer novamente... Opa, tô fugindo da câmera. 2 pontos altos, eu me empolgo. Quando eu vejo só eu que tô vendo o crochê. No mesmo local, e aqui os nossos 2 últimos pontos altos... Gente, eu tenho 5 meses que eu estou gravando, né, vídeos, então eu peço muita paciência, eu pretendo melhorar, tá? Nós não podemos esquecer que bem aqui
tem esse ponto alto aqui, porque esse que nós fizemos, aquelas duas correntinhas, equivale a esse ponto aqui. Ao segundo, né, daquela carreira reta. E aqui nós temos mais um pontinho alto, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. E aí, sim, eu vou fazer a união aqui na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E vai ficar dessa forma. Esse é o segundo ponto, né? O segundo ponto alto daí, depois do contorno, entenderam? Aí, agora aqui, eu já subo, né, duas correntinhas, tá? Nesse local. E no próximo, eu já vou iniciar os bloquinhos de 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui fazendo bloquinhos, né, de 4 pontos altos, um em cada base, tá? Vou fazer aqui o 4º ponto alto. Fica dessa forma, tá vendo? Ó, depois que termina aqui esses dois, aí tem esse ponto alto aqui da reta e fica bem aqui, ó, o início do nosso 4º ponto alto. Aí, vou fazer duas correntinhas de separação, dou a laçada, pulo 1, 2, duas bases e venho aqui na terceira, introduzo a agulha e inicio novamente os nossos bloquinhos, tá? Aqui vai ter um total de 6 bloquinhos. Então, aqui, ó, vou finalizar esse bloquinho. Serão bloquinhos de 4 pontos altos, separados por duas correntinhas, pulando 1, 2 intervalos. No terceiro, 2 intervalos, e no terceiro eu já inicio novamente o bloquinho. Vou fazer um total de 6 bloquinhos aqui e retorno com vocês, tá bom? Então, finalizamos aqui, como vocês veem, né? Temos os nossos 6 bloquinhos. Então, fiz as minhas duas correntinhas, tá vendo que aqui finalizou o bloquinho no penúltimo ponto da linha reta, antes de começar aquele aumento? Faço duas correntinhas, aqui eu vou pular apenas uma base, vou pular esse último ponto aqui, e vou vir no início desse aumento, e vou fazer 2 pontos altos na mesma base, tá bom? Como eu disse, o nosso trabalho sempre será de separação por duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou pular nesse contorno apenas um ponto alto, apenas uma base, para estar fazendo 2 pontos altos no mesmo intervalo aqui, na mesma base, tá? Continuo seguindo com duas correntes, pulo 1. Lembra que eu falei que a gente teria que fazer 11 pontos altos para aqui dar certo, para dar certo aqui nesse local o nosso trabalho? É sobre isso que eu tava falando, ó, agora vai dar certo. Pulo uma base e venho na próxima e faço 2 pontos altos. Aqui vai ficar um total de 6 bloquinhos com 2 pontos altos, separados por duas correntinhas e pulando apenas uma base, tá bom? Vamos lá, finalizando esse bloquinho aqui, olha só, vamos ver aqui, nós estamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5... E aí, aqui, nesse último Vzinho, né, nós vamos fazer, após fazer duas correntinhas, vamos fazer o nosso bloquinho aqui de 2 pontos altos. Duas correntinhas, e o que vai acontecer aqui? Vamos pular uma base, e na próxima base, nós vamos fazer um ponto alto. Tá vendo? O nosso contorno ficou dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos iniciar da mesma forma que nós fizemos desse lado. Vamos fazer os bloquinhos. Os bloquinhos que vocês lembram serão feitos com 4 pontos altos, 3, 4, separados por duas correntinhas, pulando 1, 2, duas bases, dou a laçada na agulha e vou iniciar o nosso bloquinho na terceira base, tá vendo? Tá, então aqui vocês já sabem que serão... A agulha escapou. A agulha. Não é a crocheteira, não, o problema é a agulha. Uhum. Aí, aqui, então, vocês sabem que serão bloquinhos, 6 bloquinhos, separados por duas correntinhas, pulando duas bases, até a gente chegar aqui no final. A hora que tiver 6 bloquinhos aqui, eu vou adiantando, aí eu retorno com vocês pra gente fazer esse contorninho igual nós fizemos aqui. Vamos fazer juntos, tá bom? Chegamos aqui, fizemos os nossos 6 bloquinhos, né?
E vamos fazer o nosso contorno junto. O início, às vezes, a gente tem que observar bastante para não cometer nenhum erro, porque se um pontinho sair, né, faltar um pontinho, já não fica legal o trabalho. Mas depois aqui já é bem gostoso de trabalhar e já rende bastante, já vai bem rápido. Tá vendo? Aqui na parte reta eu terminei novamente no penúltimo ponto. Aí nós temos o último ponto antes de começar o aumento do contorno. Eu vou aqui no primeiro ponto e faço no mesmo local 2 pontos altos. Esse contorno é feito de bloquinhos de 2 pontos altos aqui, pelo menos nessa carreira, né? Pulo apenas uma base, tá vendo? Na próxima, introduzo 2 pontos altos novamente. E assim eu vou fazer esse contorno, fazendo 2 correntinhas, pulando apenas uma base e fazendo 2 pontos altos. No mesmo local, tá? 2 pontos altos na mesma base. 1, 2, pulo uma base e faço um ponto alto no mesmo local, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo uma base, no mesmo local, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo uma base, na próxima base, na mesma, né, no mesmo local, eu faço 2 pontos altos. Vamos ver como que está ficando aqui, como que a gente está finalizando. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Olha só, então nós ficamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E agora nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos estar fechando aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo, tá? Fechamos com ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntinhas, que equivale a esse intervalo, esse espaço que a gente faz, tá bom? Dou uma laçada na agulha e venho aqui nesses 4 pontos, no último ponto eu faço um ponto alto. Faço um ponto alto e dentro dos intervalos eu vou fazer 2 pontos altos, para nós estarmos formando o nosso bloquinho de 4 pontos altos. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ficando dessa forma, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar fazendo novamente 2 correntinhas de intervalo, dou a laçada e venho no último ponto alto. Então nós vamos trabalhar no primeiro e no último ponto alto de cada bloquinho, e dentro dos intervalos nós vamos fazer 2 pontos altos. Dessa forma. E vai ficar os bloquinhos. Vamos finalizar aqui, sempre fazendo 2 correntinhas de separação, venho daí aqui no último ponto alto do bloquinho, né, de base, e vou iniciar novamente. Então, agora será assim. No último e no primeiro ponto alto dos bloquinhos da outra carreira, nós vamos trabalhar neles, e 2 pontos altos no intervalo, separado por 2 correntinhas, tá bom? Vamos fazer os bloquinhos até aqui no final, e aí eu vou retornar com vocês, quando eu fizer 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Até aqui eu retorno com vocês, tá? É só seguir. Vocês entenderam direitinho, ó? Sobre o ponto alto das laterais, você vai fazer um ponto alto daí, né? E no meio, você vai introduzir 2 pontos altos. E novamente, no último, um ponto alto. E aí, você vai fazer 2 correntinhas para tá iniciando novamente, tá bom? Então, nós chegamos aqui, ó. Fiz os meus 5 bloquinhos, né, de 4 pontos altos. Nesse caso, eu vou vir aqui, ó, vou dar uma laçada na agulha, venho nesse último ponto e faço também um ponto alto. Não vai ter bloquinhos aqui, é um intervalo, mas é necessário no nosso trabalho fazer esse ponto alto. Aí, eu faço 2 correntinhas, tá? Faço 2 correntinhas, dou a laçada. Agora, nós vamos trabalhar nesse contorno. Esse contorno, onde tem 2 pontos altos, no primeiro eu faço um ponto alto e o nosso aumento será no segundo. Todo segundo ponto nós vamos fazer o Vzinho, vamos fazer 2 pontos altos, é onde será o nosso aumento. Faço 2 correntinhas,
Dou a laçada, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir nesse contorno, viu? Aqui já fica bem mais gostoso de trabalhar, ó. É só seguir. Por toda a nossa extensão, nós vamos fazer aqui, salvo engano, um total, tem que ver quantas carreiras depois para passar para vocês certinho, mas nós vamos seguir fazendo dessa forma, fazendo o aumento no último ponto alto, separado por 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto alto. Opa, agulha, foge não, amiga. E 2 pontos altos no segundo ponto alto. Ficou um fiozinho sem pegar, soltei a linha e vou pegar esse fiozinho. Até o fiozinho tá tentando fugir. 2 pontos altos. 2 correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, terminamos aqui o nosso contorno, certo? Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. E como aqui do outro lado era um espaço vazio, aqui também, né? Sob bloquinho é um espaço vazio. Então, a gente faz 2 correntinhas, dou a laçada, venho no último. E aqui nós estaremos fazendo, deixa eu soltar essa linha. Aqui nós estaremos fazendo novamente bloquinhos de 4 pontos altos. Onde vai 2 pontos altos em cada intervalo. E no início e no final desses pontos base aqui, desses bloquinhos, nós vamos fazer um ponto alto, separados por 2 correntinhas. Tá vendo? Dessa forma, olha. Segue assim. Vamos fazer aqui nesse intervalo 2 pontos altos. E no próximo, no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Fazemos aqui, né, no primeiro ponto alto e no último ponto alto do bloquinho, separado por 2 correntinhas. Entenderam certinho, pessoal? Então, vamos dar continuidade. 2 pontos altos em cada intervalo. No primeiro e no último ponto alto, um ponto alto separado por 2 correntinhas. Até nós chegarmos aqui no final, tá? Que daí eu retorno com vocês pra gente fazer esse contorno. Chegamos aqui, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, né? Já fiz minhas 2 correntinhas, aí eu venho aqui no último ponto alto e vou fazer meu ponto alto. E vou iniciar o nosso contorno aqui, né? Onde cada início, cada ponto inicial, eu coloco... Tem um pelinho aqui. Cada ponto inicial eu coloco um ponto alto. E nesse último ponto, aqui é o segundo, né? Mas todo último ponto de contorno é onde nós vamos fazer o aumento, tá bom? Então, trabalho 2 correntinhas de separação, trabalho com pontos altos até chegar no último ponto alto, que é onde eu vou fazer o aumento, que serão daí 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo, tá bom? Dentro da mesma base. Aqui o nosso trabalho já vai tomando forma, né? E essas bases, para quem trabalha com confecção de tapetes, elas são excelentes porque você fez aqui, você mais ou menos já vai ter em mente o total de pontos, né? 40 correntinhas para começar. Aí você já vai ter ali na sua mente como é fazer essa base. Você pode confeccionar primeiro só as bases, pode confeccionar várias bases. E aí, depois, no decorrer dos tempos, ir fazendo o restante, né, dos seus trabalhos, aí desenvolvendo o restante da peça, né, do tapete. Porque elas são utilizadas para vários modelos, né? Então, vem aqui. Tô fazendo no meu último aqui contorno, né, bloquinho de contorno. Faço o meu aumento aqui no último ponto, né?
E aí, o que que acontece? Vou fazer aqui as duas correntinhas, cheguei, pulo 1, 2. Como eu fiz duas correntinhas para dar o ponto alto, eu venho aqui na segunda e faço um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu subo aqui duas correntinhas, que será meu primeiro ponto alto dessa carreira, tá bom? E vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. E no início do bloco, desse bloquinho aqui de baixo, eu vou fazer um ponto alto, que nós vamos trabalhar novamente da mesma forma. Serão bloquinhos separados por duas correntinhas, onde terá um ponto alto no início e terá um ponto alto no final, porque também terá 2 pontos altos aqui no meio, tá vendo, ó? 2 pontos altos, aqui o nosso quarto ponto alto, no início do bloco, separado por duas correntinhas. Pulo aqui os pontos, 2 pontos, e vou no último. A linha tá puxando aqui, eu tô lutando com essa linha. Mas olha aí, vai ficando dessa forma, tá bom? Aí, vamos prosseguir. Eu só vou fazer com vocês quando eu chegar aqui novamente, no último bloquinho. Vou confeccionar essa parte aqui, é onde vai 6 bloquinhos. Cada intervalo desse vai ter um bloquinho. Aí, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente confeccionar essa parte, tá bom? Pessoal, retornando aqui, ó, fiz os meus 6 bloquinhos, tá vendo? Só lembrando que antes do contorno, nessas laterais, sempre haverá um ponto alto. Seja para dar início ao intervalo, separado por duas correntinhas, seja para dar início aos bloquinhos, tá bom? Sempre haverá um ponto alto. Sabem que toda vez que formos separar é por duas correntinhas, ó, e que o aumento aqui nesse contorno é onde vai ter os nossos aumentos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques, tá vendo? 6 leques, e o nosso aumento sempre será no último ponto, ó. Primeiro pontinho aqui, faço um ponto alto, segundo pontinho, eu faço um ponto alto. No terceiro, que é o nosso último ponto, aqui será o aumento, aonde na mesma base, no mesmo local, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou lá, faço minhas duas correntinhas de separação e inicio novamente. E assim nós vamos caminhando, até chegar na... Salvo engano, eu vou ver certinho aqui. 8ª carreirinha, tá? Ó, agora aqui é só seguir o modelinho. Fazendo os pontos, 4 pontos altos, os bloquinhos separados por duas correntinhas. E aqui o aumento vai ser sempre na última, no último ponto. Fiz 1, 2, agora no terceiro, que é o último, faço o aumento. Deixa eu pegar aqui o outro tapete pra gente dar uma olhadinha, ó. Ficando dessa forma, tá vendo? Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso. Porque aqui vai terminar, ó, com 10. Termina com 10 pontinhos aqui e com 9 carreirinhas. Ficando dessa forma. Então, nós vamos adiantar, tá bom? Vou adiantar aqui o nosso trabalho. Vocês já sabem como fazer. E quando eu finalizar as 8 carreiras de bloquinho, que tiver 10 pontos altos aqui, porque toda vez no último ponto nós vamos aumentar, aí eu retorno com vocês, tá bom? E eu estou aqui na minha 9ª carreira, né? E fica dessa forma a base, tá bom? Eu vim aqui fechar com vocês, está finalizando ela para dar início à última carreira, tá? Então, ficamos aqui nos leques com 10 pontos altos, porque há sempre o aumento no último ponto, né? Nós fazemos o aumento, fazemos 2 pontinhos no mesmo local. E aqui terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque fica fechadinho os bloquinhos aqui. E fizemos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, vamos finalizar aqui essa. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais a câmera, dá licença. Vamos lá. Tirar a linha aqui. Opa, minha mesa também se move. É um papel que eu coloco para ficar melhor a gravação, porque a mesa é de madeira. Aqui, então, vamos fazer o nosso último leque. Um ponto, né? Sobre cada ponto. Gente, essa parte que eu parei, né, para retornar agora, creio que vocês não tiveram dificuldade, né? Porque era repetição.
porque senão aí, se for acompanhar pontinho por pontinho, fica enjoativo, vocês vão cansar da minha voz e o vídeo fica muito longo. Mas olha aí, fizemos aqui 3, 6, 7, 8 e aqui, dentro desse último, né, espacinho, nós vamos colocar os 2 pontos altos fazendo o aumento. Fazemos a nossa última correntinha, 1, 2, aqui na segunda, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir agora aqui, porque a gente vai trabalhar da seguinte forma, bem facinho. Cada ponto alto terá um ponto alto, e nos intervalos, 2 pontos altos. No local de aumento, faremos o aumento novamente. Só que quando chegar nesses intervalos, nós vamos fazer 2 pontos altos nos intervalos. Assim, dessa forma, ficará uma carreira assim totalmente fechada, né? Fizemos aqui o ponto alto e agora vamos lá. Cada ponto alto, um ponto alto. Olha, no espacinho, todo espacinho onde nós fizemos, né? Foram 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. Faltou um fiozinho, vou pegar ele. Então, vai ficando dessa forma. Deixa eu pegar aqui minha linha, que ela tá... Hoje tá numa guerra comigo. E vamos continuar. Aqui também não tem mistério, né? Vocês estão vendo. Em cada ponto alto... Foge não, agulha. Um ponto alto. Dei uma respirada aqui, porque quem tem que ter calma é a crocheteira. Se a agulha tá fugindo, se a linha não tá vindo, respira, crocheteira, vai com mais calma, sem ansiedade. Cada ponto alto nós vamos fazer um ponto alto. Então, nos bloquinhos são 4, teremos 4. E nos intervalos, 2. Bom, estou aqui, né, finalizando o meu último leque nas laterais, né? Dessa carreira, como eu disse há pouco, eu fiz um ponto alto sobre cada ponto alto. E eu venho aqui no meu último leque, dentro do espaço. Deixa eu ajeitar aqui. Faço 2 pontos altos. E vou seguindo fazendo um ponto alto na base de cada ponto alto. Estou finalizando. Aí eu vou mudar de cor. Se vocês quiserem, pode continuar na mesma cor, que fica muito bonito. É opcional, né? O que que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tive que fazer um nó do tecelão. Por quê? Por algum motivo que eu desconheço, a linha ela veio com uma cola, que quando a gente puxa com bastante força, se desfaz. Eu não confio. Então, quando isso acontece, eu vou lá, corto, faço o nó do tecelão, porque depois eu vou fazer o arremate, tá bom? E vou estar escondendo aqui, colando essas pontinhas, escondendo, fazendo o arremate certinho. Quando a linha vem coladinha, eu não sei por que motivo, né? Alguma questão da fábrica, ela vem com uma colinha, não sei se vocês já tiveram isso. Se você puxar com bastante força, ela vai lá e estoura, né? Aí eu prefiro fazer o nó do tecelão. Fiz a última pétala aqui do meu leque, que eu falo, né? Aqui nós vamos fazer o aumento, que é o Vzinho. O último ponto sempre terá um aumento, né? E eu finalizo aqui, fazendo no espacinho os meus 2 pontos. Vou finalizar de uma forma tradicional, tá bom? Vou cortar aqui. Você pode finalizar aí da forma que você quiser, tá? Depois eu venho aqui e faço os arremates. Então, agora eu vou entrar com a outra cor, vou entrar com caramelo, porque nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, tá bom? Eu disse, você pode trabalhar com a cor que você tiver, ou pode estar mudando de cor. Dou o lacinho, você pode iniciar aí da sua forma, eu inicio dessa. Dou o lacinho e vou iniciar aqui. Vou iniciar nessa primeira. Agora é a carreira que nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos. É um detalhe, né, do tapete. Eu subo aqui duas correntinhas, dou a laçada e venho, vou fazer 3 pontos altos.
Olha, não interfere o local que você vai começar, tá? Eu sempre começo nessa lateralzinha, faço aqui 2 correntinhas, pulo 2 intervalos e no próximo, novamente, 3 correntinhas. Vou fazendo dessa forma. Pulando 2 pontos de base e fazendo 3 pontos altos. Opa, a agulha fugindo. Deixa eu soltar aqui a linha. Em cada ponto base, eu faço um ponto alto, né? Nesses bloquinhos de 3 pontos altos. Na separação, são 2 correntinhas, pulando 2 pontos altos, 2 intervalos, tá bom? Eu vou seguir aqui e já retorno com vocês. Vai ficando dessa forma, tá? Eu estou aqui no final, né, da minha carreira. Eu não fiz aqui nenhum aumento, tá? Não fiz nenhum aumento. E o que que acontece? Quando chegou aqui no final, se eu pular aqui 2 pontos base e for fazer 3, eu vou ficar emendando nesse. Então, não tem problema a gente fazer uma adaptação. Fiz minhas 2 correntinhas, pulo apenas um ponto base. A peça não fica torta, dá tudo certo, deixa eu não fugir aqui da câmera, né? Pulei apenas um ponto base e fiz os meus 3 pontos altos. 2 correntinhas. Vou aqui na correntinha que equivale ao meu ponto alto. Quem faz com 3, né? Na terceira eu faço com 2. E faço aquele ponto baixíssimo para estar finalizando. Por quê? Porque agora, vou finalizar aqui, eu vou trabalhar com outra cor. Se você for trabalhar com a mesma cor, você pode continuar trabalhando, né, com a mesma cor. Eu vou trabalhar agora com outra cor. Aí fica dessa forma, né? Nosso tapete tá ficando assim. Já eu retorno com vocês, que eu vou iniciar novamente, fazer aqui uma carreirinha, né, de pontos baixos com a cor cru, pra dar aquele detalhe na peça, né? Dei a minha laçadinha aqui, vou trabalhar agora, né, com o tom cru. Eu sempre procuro, por exemplo, eu finalizei essa nessa lateral, como eu disse, eu gosto de começar aqui, eu viro e pego do outro lado pra não ficar com muito arremate no mesmo local, né? Aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Cada espacinho desse, cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Começo aqui, faço aqui faço uma correntinha, aí eu vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Cada pontinho, um ponto baixo. Sabe onde vai ter alteração? Para dar certinho depois o nosso bico, aqui eu já tô fazendo o arremate dessa linha, mas não é obrigatório, né? Aqui nesses intervalos de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. É para formar um detalhe na peça, né, gente? Vai ser no final do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto leque, eu vou colocar um pontinho baixo a mais, tá bom? Tanto desse lado quanto desse. Aqui eu sigo normalmente, pra gente poder dar divisores de 12, porque o nosso bico é divisores de 12, tá? Aí a gente faz essa adequação. Aqui eu vou seguindo, fazendo ponto baixo em cada ponto alto, em cada base, né? E nos espacinhos eu faço ponto baixo também, faço 2, tá vendo? E eu vou seguindo dessa forma. Vou seguindo até chegar no final do primeiro leque. Aí eu retorno com vocês, só pra gente não se perder. Sigo fazendo ponto baixo até aqui. Aí aqui eu retorno com vocês, tá? Disse pra vocês que nós vamos ter que fazer a adaptação pro bico, né, sair certinho. Eu cheguei aqui, ó, no primeiro leque. Aí eu venho aqui e só coloco mais um ponto baixo. Aqui vai ficar com 3 daí, tá vendo? Então, como eu disse, eu preciso de 10. Então, cada leque, os 5 primeiros leques, no final deles, eu vou fazer um pontinho baixo a mais. Sigo aqui fazendo, né, em cada espaço 2 pontos baixos e em cada base desses pontos altos, ponto baixo. E aí,
quando eu chegar aqui no final, aqui nesse local, eu vou fazer um ponto baixo a mais, porque eu preciso de espalhar aqui por esse tapete, por essa lateral, né? 10 pontinhos baixos. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3. Então, você pode seguir fazendo, né? Olha aí, ficou dessa forma. Lembrando que no final do último, não vai ter o aumento dos pontos baixos. Mas aqui, nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, nós vamos fazer aqui um pontinho baixo a mais. Em vez de ser 2, vão ser 3. Quando eu chegar aqui desse lado, da mesma forma. Aqui eu vou colocar 3 pontos baixos, aqui eu vou colocar 3, 3, 3 e 3. No último, não. Senão dá um total de 12. Nós não queremos 12, queremos 10. Vocês entenderam? Para não ficar repetitivo, posso dar continuidade e finalizar? Então, aqui no final, no último leque, não tem um ponto adequação e nem nesse último, tá bom? Só vai ter em 5, que vocês vão colocar um pontinho. Em vez de colocar 2 pontinhos, vocês vão colocar 3. Vamos lá? Eu vou finalizar aqui, daí eu retorno com vocês pra gente fechar essa carreirinha e iniciar o nosso bico daí, pra tá finalizando, né? Então, vamos seguindo aqui, ó, cada espacinho 2 pontos altos. Oh, gente do céu, que 2 pontos altos, 2 pontos baixos. E no último aqui, em vez, pode ser aqui, né? Em vez de 2, eu vou colocar 3, porque esse é o meu terceiro aumento. Eu fiz um laço para ponto alto, gente, enquanto eu converso. Mas daí a gente volta atrás, né, e faz o que tem que ser feito, que é um ponto baixo. Aí eu sigo, ó. Eu fiz aqui, vamos ver? Que eu tava conversando, fiz, ó, 3 pontos baixos. Aqui também foi o aumento, e aqui foi o aumento. Vamos fazer o aumento aqui e aqui, tá bom? Como eu disse, 5 leques terão um pontinho baixo a mais. Cheguei aqui ao final, eu vou trocar de cor, né? Eu vou utilizar essa cor amarelo. Gente, esse pontinho meu aqui, eu gosto de finalizar aqui, tá vendo? Ele ficou muito apertado. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio mesmo, desses 2 pontinhos, e vou puxar pra tá finalizando aí, cortar aqui minha linha, essa carreira, tá bom? Tava muito apertadinho, eu coloquei ali no meio mesmo, depois vai ficar escondidinho. Eu falei agora há pouco que eu iria pegar minha linha amarela. Gente, da onde eu tirei amarelo? Tem tanto tempo que eu não trabalho com amarela, é caramela. Tá bem perto, né, gente? É bem parecido os nomes. Então, vou iniciar aqui, nós vamos trabalhar um total de 10 pontos altos, tá bom? Faço aqui as minhas duas correntes, faço duas correntinhas para iniciar, dou a minha laçada, vou esconder um pouquinho aqui essa linha, vou esconder aqui umas 3 carreirinhas. E cada base desse ponto baixo aqui, a princípio, eu vou fazer ponto alto, até formar um total de 10 pontos altos com a linha na cor caramelo. Você vai trabalhar com a linha que você tiver aí. Se você quiser, pode continuar com a cor única e vai ficar muito bonito, tá bom? Então, continuemos aqui, deixa eu ver o total de pontos que eu já fiz enquanto eu conversava. 3, 6, 7, 8. Sabe, as pessoas falam, eu gosto de conversar enquanto eu faço crochê. Eu tenho vez que eu vou, gente. Tem vez que quando eu vejo, eu fiz uma carreira nada a ver com o modelo. Então, aqui, ó, 3, 6, 9, vou desmanchar um, que é apenas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas e vou pular 2 pontinhos base, tá bom? Então, assim será essa carreira toda de repetição, onde em cada base nós vamos fazer um ponto alto para totalizar 10 pontos altos, né? Serão 10 pontos altos, eu tô aqui no meu segundo bloquinho de 10 pontos altos, onde nós vamos fazer daí 3 correntinhas de separação e vamos pular 2 bases, tá bom? Então, deixa eu ver aqui quantos que a agulha também já saiu correndo, calma, agulha. 3, 6, 9, mais 1, 10, certo?
Fiz 10, agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou pular 1, 2, e vou iniciar novamente os meus 10 pontos altos, sendo um ponto alto em cada base. Eu vou adiantar aqui, e aí eu retorno com vocês na minha última carreirinha de 10, na confecção do último bloquinho, fica melhor assim, né? De 10 pontos altos separado por 3 correntinhas, pulando 2 pontos base, tá bom? É repetição. Então, eu vou adiantar, quando eu chegar aqui, retorno com vocês. Chegando aqui ao final dessa carreira, onde nós fazemos 10 pontos altos, separado por 3 correntinhas e 2 pontos base. O que eu quero dizer para vocês, sempre que necessário, faça adaptações. O importante, muitíssimo, o modelo do tapete. E se você chegou aqui, você já imaginou você chegar aqui e por algum motivo você esqueceu de fazer um pontinho baixo? Ou por algum motivo você fez um pontinho baixo a mais? Nesse caso aqui, uma adaptação não vai estragar o modelo do seu tapete. Claro que se for algo que dá pra ver, que estraga o modelo, a gente vai lá e desmancha tudo, né? Mas nesse caso aqui, então aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, aqui, 2 pontinhos base, a gente vai fazer 3 correntinhas. E vamos... Opa, fiz um nozinho aqui, minha linha. E vamos estar finalizando. Então, como eu tava dizendo, enquanto eu desmancho esse nó aqui. Se sobrou, só deu um espacinho aqui, tudo bem. Se deu 3, ok, vai dar tudo certo, tá bom? Mas é 2 pontos base que sobra aqui. Então, vamos lá, finalizamos. Passo um ponto baixíssimo, vou continuar com a mesma linha, né? Então, eu vou no próximo, vou correr com ponto baixíssimo aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo. E aqui, nesse terceiro ponto, nessa terceira base, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? E aqui eu vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui agora 6 pontos altos. Pulamos 2 bases no início, né? 2 pontos base no início. E vamos dar a laçada fazendo ponto alto em cada ponto alto até totalizar um total de 6 e fica sobrando 2 pontos base, tá vendo? Ó, 6, aqui tem 2 pontos base, nós não vamos trabalhar nele. Nós vamos fazer 2 correntinhas. Vou colocar a câmera um pouquinho mais perto, acho que assim fica melhor. Nós vamos trabalhar 2 correntinhas, vamos dar a laçada, nesse intervalo vamos fazer um ponto alto, tá vendo? Vamos fazer 3 correntinhas. E, novamente, no mesmo local, fazer um ponto alto. Então, eu fiz dessa forma, deu certo. Se você achar que ficou repuxando, você pode colocar 3 aqui. Mas eu acredito que vai ficar godê. Mas depende muito da tensão do ponto, né? Então, você vai adaptando aí. Novamente, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 2 pontos base. Vou trabalhar 6 pontos altos, sendo um ponto alto em cada base, tá bom? 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei 6 pontos altos, certo? Aí, vou trabalhar novamente 2 correntinhas, dou uma laçada, vou fazer um ponto alto aqui nesse intervalo, tá bom? Onde anteriormente, né, nós fizemos 3 correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas, que serão o intervalo, né, entre os 2 pontos altos, aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. 2 correntinhas, e inicio novamente, tirando um pelinho do pet aqui. Inicio novamente, pulando 1, 2 pontos base, e no terceiro, inicio tudo de novo, tá bom? E assim vou trabalhar por toda essa carreira, fazendo 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Faço um ponto alto nesses intervalos, 3 correntinhas. Novamente, um ponto alto. Esse local aqui, gente, tá sendo o pelinho dos pets, eu tiro, mas ele fica grudadinho. Então, vocês têm pet aí também? Passa por esse problema? Aqui minhas filhas querem ter, né? Tem um cachorrinho e aí isso acontece. Às vezes aparece um pelinho, eu puxo de um lado, puxo do outro, gente. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas, ponto alto nessa base, nesse intervalo. 3 correntinhas.
ponto alto, no mesmo intervalo, 2 correntinhas e inicio tudo novamente, tá bom? Eu vou trabalhar, quando chegar aqui no final, retorno para finalizar a carreira e para iniciar a próxima com vocês, tá? Vamos finalizar aqui, então. Já tô aqui na reta final dessa carreira, né? Fazer aqui junto com vocês 6 pontos altos. E então, vamos aqui fazer nossas 2 correntes. Nosso ponto alto no intervalo. 3 correntinhas entre os 2 pontos altos. E 1, 2, 2 correntinhas, vem aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou caminhar. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com 4 pontos altos. Então, eu vou caminhar apenas uma vez. Venho aqui no segundo ponto, faço 2 correntinhas. Se seu ponto alto é com 3, você pode fazer com 3, tá? Eu faço 2, dou a laçada, trabalho um ponto alto, dou a laçada, na próxima base trabalho o terceiro ponto alto e dou a laçada, na próxima base trabalho o quarto ponto alto, ó, ficando dessa forma. E então eu faço uma correntinha, dou uma laçada e aqui dentro desse espaço que nós fizemos anteriormente, né, os 3 pontos altos, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Se você achar que o seu esteja muito godê, você não precisa fazer essa correntinha de separação. No meu caso, olha a agulha fugindo, volta a agulha. No meu caso, eu faço o que eu acho que fica mais assentado daí a peça, entendeu? Dá certo. Fizemos aqui 5 pontos altos. 6, 7 e 8. Ficando dessa forma. Faço uma correntinha, vou soltar a linha aqui, pulo uma base e venho no próximo, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha, vai ficando dessa forma. Aí, venho aqui, dou a laçada, venho aqui dentro desse espaço e vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, dou a laçada e faço o terceiro, vou soltar a minha linha ali. Deixa eu ver, acho que aqui vou pegar direitinho, que quando fica passando um fiozinho ele segura, né? Vou soltar aqui a minha linha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha e pulo um ponto base, dou a laçada, pulo um ponto base, venho no próximo e vou novamente iniciar os nossos pontos altos, que serão um total de 4 pontos altos. Vai ficando dessa forma, tá vendo? 8 pontos altos dentro desse espaço, separados por uma correntinha. 4 pontos altos, um em cada base. A gente pula o primeiro e pula o segundo. Faço uma correntinha e, novamente, 8 pontos altos aqui dentro desse intervalo. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira. Quando eu tiver para fechar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? E, gente, retornando aqui, já fiz a minha correntinha. Venho aqui no segundo ponto alto, né? Inicio aqui para fazer 4 pontos altos, um em cada base. Terceiro ponto alto, dou minha laçada e faço o quarto. E então, faço uma correntinha e vou preencher com 8 pontos altos aqui dentro desse espaço. Três, 4, 5,
6, 7 e 8. Fiz aqui meus 8 pontos, faço uma correntinha e venho aqui, 1, 2, introduzo minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para essa próxima base, tá bom? Introduzo a agulha, puxo, já fecho, faço uma correntinha, vou na próxima base e faço um ponto baixo. É como se nós tivéssemos 2 pontos baixos aqui, tá bom? Não trabalho no próximo, só vou trabalhar nesses 2 pontinhos no meio. Aqui eu vou dar uma laçada e vou vir direto aqui nesse primeiro ponto alto que nós fizemos dentro desse espaço. Faço um ponto alto e aí faço um picô com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Introduzo aqui e fecho o picôzinho. Dou uma laçada, venho no próximo ponto... Opa, escapou aqui. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas para trabalhar o nosso picô. 1, 2, 3. Venho aqui nessas 2 alcinhas, introduzo a agulha, puxo e faço aquele ponto baixo para estar fechando o picô. Dou uma laçada, venho no próximo e faço outro ponto alto. Vamos fazer um picô novamente. Então, faço 3 correntinhas, introduzo aqui nesses 2 lacinhos e faço um ponto baixo para fechar o picô. Dou uma laçada, tá vendo que eu não pulo nenhuma base, eu vou trabalhar todas. Quando eu faço 4 pontos altos, o próximo agora eu vou fazer um picô com 5 correntinhas. 3, 4, 5. Dou uma laçada, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Dou uma laçada e venho aqui no próximo e faço um ponto alto, ficando dessa forma. 3 picô de 3 correntinhas e no meio, você pode fazer de 3 correntinhas, mas é que esse de 5, ele fica um trabalhado diferente, sabe? Mas você também pode fazer de 3. Faço 3 correntinhas, ponto baixo para fechar o picô. Dou uma laçada, venho na próxima base e faço ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando esses 2 lacinhos pra gente fechar o picô. Dou uma laçada na próxima base, faço um ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, ponto baixo para fecharmos o picô. Dou uma laçada e venho aqui nesse intervalo e faço um ponto alto. Então, aqui esse leque, tipo um leque, né? Vai ficar dessa forma. 3 picôs na lateral e um picô maiorzinho no meio, tá vendo? 1, 2, 3 pontos altos, né? E aqui, formando 3 picôs. E aqui fica como se tivesse tirando essa do meio, né? Aí fica 1, 2, 3 aqui também, tá? 1, 2, 3, formando 3 picô. Aí o do meio, aí 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer ponto baixo. Então, nós vamos pular a primeira base, vamos vir aqui nessa segunda desse ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. Solto minha linha. Vou fazer 2 pontos baixos. Na próxima base, mais um ponto baixo. Ficando dessa forma. E dou uma laçada e vou começar novamente. Trabalhar sem deixar nenhum fio, então, vou tirar minha agulha e vou introduzir novamente. Dou uma laçada, venho aqui e vou fazer um ponto alto. E, novamente, fazer o picô com 3 correntinhas, introduzindo naqueles 2 lacinhos e fazendo um ponto baixo. Dou uma laçada, venho no próximo e faço um ponto alto. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Fecho com ponto baixo. Essa linha, ela tá um pouco assim, sabe? Quando ela não tá bem torcidinha, tem que ter cuidado, senão fica os fiozinhos, né? Ou atrapalha também, se puxar com a agulha e não puxar todos os fios. Venho aqui na próxima base e faço um ponto alto.
Vamos fazer agora o nosso terceiro picô, que também é com 3 correntinhas. Ponto baixo, fecho ele e venho aqui nessa próxima base e faço um ponto alto. Tá vendo? Ficando dessa forma. Trabalhamos 3 bases. Na quarta base é aquela que a gente vai trabalhar com 5 correntinhas. Pra fazer um picô mais bicudinho, né? Maior. Dou uma laçada e venho no próximo e faço um ponto alto. A saga de solto a linha. Vamos agora fazer 3 picô, né? Nesses próximos, né? Vai dar 3 picô com 3 correntinhas cada um. Venho nessa base e faço um ponto alto. Então, fiz o picô, né, do centro, fiz os 3 na lateral, picô do centro. E vamos fazer agora os picôs da lateral, que não tem erro. É só seguir trabalhando todas as bases, a gente não pula nenhuma. Dou a laçada, venho aqui na penúltima base e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Introduzo a agulha nas 2 alcinhas, puxo e faço um ponto baixo. E na última base, faço novamente um ponto alto, ficando dessa forma. E então, eu venho direto aqui, pulo a primeira base, venho na segunda e vou fazer um ponto baixo. Venho na terceira base e faço o segundo ponto baixo. E agora, dou uma laçada e vou diretamente aqui nesse ponto alto e vou iniciar tudo novamente, tá bom? Trabalhar essa carreirinha aqui, fazendo dessa forma. Dou uma laçada, venho com o ponto alto direto, vou trabalhar todas as bases desses 8 pontos, tá? Fazendo inicialmente, em cada um desses 3 pontos, o picôzinho com 3 correntinhas, somente o do centro que vai ter 5, e depois novamente com 3 correntinhas. E venho aqui direto, né, e já faço 2 pontos baixos, um em cada base, né? Nesses 4 pontos aqui, vou fazer no centro, um aqui e outro aqui. E inicio novamente. Vou finalizar essa carreirinha aqui, e aí eu venho com vocês pra gente tá finalizando o nosso trabalho. Então, aqui, ó, da mesma forma que eu comecei, vim aqui toda empolgada, porque eu já tô finalizando aqui a carreirinha, né? E aí, o que que acontece? Quando se trata de cores, vocês escolhem se vocês querem fazer mudança de cor, ou se vocês querem fazer da mesma cor do início ao fim. Esse tapete, esse modelo, tem um passarinho aqui, tá cantando alto, tá empolgado. Esse modelo, eu acho que ele fica muito lindo quando a gente faz em uma cor única. E aí eu tô finalizando aqui. No outro trabalho que eu fiz com a cor chumbo, essa última carreirinha de picô, eu faço, né, com a cor, eu faço aqui com a cor com cru, e essa aqui eu faço com chumbo também. Então, aqui também, essa carreirinha de picô, eu poderia ter iniciado com cru. Foi mudança de última hora. Vou finalizar aqui. Introduzir minha agulha aqui. E puxar. Depois eu faço o arremate. Introduzo aqui, né, o fiozinho, olha, um fiozinho passando aqui novamente. E um pinguinho de cola. Quem quiser também pode dividir em 3 aqui, né? 3 para cada lado. E pode estar fazendo aqui um nozinho aqui atrás para estar finalizando. Mas essa é a nossa peça pronta. Eu vou levantar um pouquinho a câmera, dá licença. Então, essa é a nossa peça pronta. Eu achei, assim, resolvi testar. Como é um modelo que eu fiz agora, eu não tinha nenhum, né? Eu resolvi testar e fazer nessa cor caramelo, só com detalhe cru aqui, e eu gostei muito do resultado. Olha aí o resultado, como ficou a peça. Não fiz blocagem, tá? Tô finalizando essa peça agora. E olha aqui o outro que eu trabalhei com chumbo, que eu fiz o detalhe, né? Vou colocar aqui pra gente comparar. Que eu fiz esse detalhe em outra cor. Se você assistiu o vídeo até agora, eu peço por gentileza, vamos fazer uma brincadeira? Primeiro, né? Apertar lá no joinha e curtir, né? Para o YouTube entregar para mais pessoas. Que eu falo que dessa forma você está me abençoando. E eu sou muito grata. Que Deus retribua para você o dobro. Mas o segundo pedido, se você veio até aqui, vamos fazer uma brincadeira?
Escreva nos comentários, caramelo ou chumbo. E assim eu vou saber qual dos dois tapetes você gostou mais. Se você gostou nesse que a gente confeccionou com caramelo, o bico, ou nesse que a gente brincou com as cores e foi o chumbo. Diz pra mim, vamos participar dessa brincadeira? Só escreva no comentário, caramelo ou chumbo. Escreva o que você quiser, mas você escrevendo uma dessas palavras eu vou saber qual você gostou mais, tá bom? Tudo de bom e até o próximo vídeo.